Fala galera, Edu Oliveira aqui, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa A Voz das Arquibancadas. Sempre um prazer tê-los conosco, sempre abro o programa falando isso. E hoje, segunda-feira, uma semana cheia aí pela frente e a gente vai abordar muitas coisas para vocês, mas eu desejo a todos que tenham uma semana maravilhosa, um início de semana abençoado, que Deus abençoe a todos, tá? E que a gente possa aí ter grandes respostas ao longo dessa semana. Sempre temos que ter fé que hoje, por exemplo, segunda-feira, a gente fala que é o melhor dia da nossa vida. E amanhã também o melhor dia da nossa vida, na quarta, e temos que ter essa fé, né, essa esperança. Estava até conversando aqui agora com o meu diretor, um cara sensacional, o Eric, e é muito bom quando a gente conversa com pessoas que têm o coração grande, maravilhoso, e que a gente declara coisas boas na vida das pessoas, que a gente fala até de Deus, e eu creio muito em Deus, e então isso é sensacional, independente da religião de cada um. Eu creio muito em Deus e creio nas coisas boas, principalmente que você planta na vida das pessoas. Então, é isso que eu desejo a todos vocês, uma semana abençoada, que Deus abençoe a todos. E, começando o nosso programa aqui, para falar de um caso muito triste, a abertura do nosso programa hoje vai ser para falar de um caso de racismo com Vinícius Júnior, que sofreu nesse final de semana. Tá aí até a nota ali, eu vou ler para vocês, mas vou explicar aqui para vocês que o Vinícius Júnior, de uma forma covarde, triste, sofreu com gritos de macaco, foi xingado de filho daquilo que vocês sabem, negro. Cara, a torcida do Valência, no Campeonato Espanhol, na La Liga, cara, é triste. A gente falta até palavras para falar do tamanho da irresponsabilidade de um estádio inteiro gritar e ofender um menino como Vinícius Júnior. Não é porque ele é brasileiro, não. Poderia ser qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. O racismo é inaceitável, cara. E mais inaceitável foi a partida que foi paralisada, se eu não me engano, por cerca de 8 minutos ali, ela não ter sido interrompida. Me recordo que recentemente agora, se eu não me engano, estiver enganado, um jogo do PSG, que o jogador foi chamado de macaco e os jogadores saíram do estádio, foram para o vestiário, encerrou a partida. E é o que deveria ter sido feito lá na partida do Real Madrid contra o Valência. E o Vinícius Júnior ser chamado de macaco, de negro. E ali, tá aí, ó, imagens, né, do Vinícius Júnior. Ele fez ali, até ele fazendo o número 2 ali, se referindo à segunda divisão, e deu maior confusão, o Vinícius Júnior foi expulso. Mas, cara, imagina a cabeça do menino, um estádio inteiro chamando de negro, de macaco, e o que passou na cabeça desse menino, cara, e principalmente os jogadores não ter, sabe, tido a atitude de falar: Vinícius, acabou o jogo, vamos sair. E o Vinícius Júnior foi expulso por conta dessa confusão. E tá aí, ó, é lamentável o que esse menino passou. A gente jamais vai aceitar o racismo, a gente jamais vai compactuar com isso, cara. Cara, que tristeza, que ponto que o ser humano chega, né? A que ponto que o ser humano se submete a fazer as coisas, né? Casos de racismo e tantas outras coisas lamentáveis que as pessoas se submetem, né? Se submetem a tantas coisas erradas, uns a roubos, outros a troca de favores, outros a escandalização, outros se corrompem com presentes, outros trocam sua essência, o seu caráter por ofertas baratas, outros usam o nome de Deus, entendeu? Para se fazer de cristão, mas a conduta é péssima. Então tem gente de todo tipo, dentro das igrejas, fora, você entendeu? Que usam o nome de Deus em vão. Eu creio muito em Deus. Sou um cara que hoje estou até afastado. Faz tempo que eu não vou na igreja. Mas a minha igreja está aqui, ó, no meu coração. A minha fé em Deus, ela é inabalável.
E eu tenho fé, tenho muita fé. Tá? Mas não preciso estar sentado 24 horas lá num banco de igreja para poder falar que sirvo a Deus. É aqui, ó, no meu coração, com os meus erros, com as minhas falhas, com tudo. Com tudo. Mas o meu coração é puro. Eu não me submeto a coisas para poder ganhar outras em troca. Eu não faço isso. E jamais vou usar o nome de Deus para... Ó, cara, isso é um outro assunto. Vamos voltar aqui no Vinícius Júnior. Até desculpa aí que eu entrei em outro mérito aqui, porque é tanta coisa que a gente vê que dá nojo. Como deu nojo essa situação do Vinícius Júnior. E aí eu vou pedir para o nosso diretor, o Eric, colocar, por gentileza, a nota que o Vinícius Júnior publicou. Aquela nota lá, Eric, a primeira que você colocou com o que o Vinícius Júnior falou lá nas redes sociais dele. Coloca pra gente, diretor, por favor. Essa, obrigado, Eric. Tá lá, ó, Vini Júnior. Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. A competição acha normal. A federação também. E os adversários incentivam. Lamento muito o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi. Hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que me amou, mas que aceitou expor a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Vinícius Júnior. Pode voltar aqui, diretor. Obrigado. Essa foi a fala do Vinícius Júnior, que, cara, sofreu de uma forma covarde, triste, lamentável. Então, a nossa solidariedade ao Vinícius Júnior, a todas as pessoas que já sofreram com isso e sofrem, porque o nosso país também, o Brasil, não é só lá na Espanha, não. Tá, os espanhóis, o racismo ele está no mundo inteiro. E no Brasil também tem muito caso de racismo. As pessoas têm preconceito. O Brasil é um país onde o preconceito ele rola solto em todos os segmentos. Então não é só na Espanha. Então a gente tem que combater isso sempre e é por isso que nós fizemos a abertura do nosso programa para falar desse caso triste, lamentável, mas que a gente vai repudiar até o fim, porque nós nunca vamos ser a favor do racismo, tá? Nunca, jamais. E o Vinícius Júnior e a toda a sua família, cara, que Deus os abençoe, que você possa ter força, Vinícius Júnior, para superar tudo isso, tá? E que se você, meu irmão, sentir no seu coração que você tem que ir embora desse país, você joga em qualquer lugar do mundo. Você joga na Itália, você joga nos Estados Unidos, você joga na Inglaterra, cara, você tem bola para jogar onde você quiser, mas vá até o fim, Vinícius Júnior. Vá até o fim, porque você é um menino de ouro e se calou durante muito tempo, porque não foi a primeira vez que você passa por isso. Não foi, tá? Só que agora você teve a coragem de vir a público e expor isso. E parabéns, Vinícius Júnior. Parabéns, que essas situações elas possam acabar no futebol e em qualquer outro segmento, porque ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas não podem ser superiores às outras só porque eu sou branco, ele é negro, ele não presta. Eu sou melhor do que ele. Isso não pode, cara. Não pode e jamais vamos aceitar, tá bom? É isso que nós tínhamos para falar, infelizmente, desse caso lamentável de racismo contra o Vinícius Júnior. Agora vamos dar sequência aí no nosso programa para a gente falar de Campeonato Brasileiro Série B. Vamos iniciar aí pela Série B, mostrar os resultados aí do final de semana e depois a classificação para vocês, falar um pouquinho da Série B e a gente depois volta para falar da Série A e vamos começar com o Corinthians, tá bom? Acompanhe aí na tela os jogos da Série B desse final de semana. Começou lá na sexta-feira, tá? No dia 19. Mirassol 2, Vitória 0. Tombense 0, Londrina 2. Atlético Goianiense 0, que tá bem o Atlético Goianiense no campeonato. Avaí 0. Depois, no sábado, tá?
Sport Recife 3, Botafogo 0, olha o Sport aí, ó. Perdeu pro São Paulo na Copa do Brasil de uma forma injusta, porque o Sport jogou muita bola, mas na Série B o Sport vai decolar. Questão de tempo pro Sport assumir a liderança. O Sport que tá com 2 jogos a menos, tá? 3-0 aí no Botafogo de São Paulo. Ituano 0, Novo Horizontino 2. Sampaio Correia 1, ABC 0. Tem mais jogos, Eric, da Série B? Se tiver, pula aí. Aí teve Chapecoense 0, Juventude 2. Juventude que estava mal pra caramba, ganhou fora de casa, um belo resultado. Criciúma 1, Ceará 2. Ceará que estava lá embaixo também, lá perto da zona de confusão. Conseguiu uma bela vitória contra o Criciúma fora de casa. E a Ponte Preta 1-1 no clássico, no derby lá contra o Guarani. A Ponte que não consegue ganhar, cara, tem uma vitória no campeonato. Ponte que vem numa sequência de empates agora, pelo menos não está perdendo, mas precisa ganhar porque a Ponte está lá embaixo, tá? E é triste ver a Ponte que foi campeã paulista aí da Série A2 não conseguindo emplacar nesse início de campeonato brasileiro vitórias aí para poder brigar lá em cima. E tá lá embaixo na tabela, a gente vai mostrar já já. CRB 0, Vila Nova 3, e esses foram os jogos da Série B que agora a gente vai mostrar a classificação. Tá aí, ó, na tela, vitória da Bahia, que faz uma boa Série B, o Vitória, hein, que faz tempo que não joga Série A, estava lá na Série C, voltou para a Série B, mas ficou muitos anos ali na Série B e agora está brigando lá em cima, né? De repente aí o ano que vem o Vitória sobe e o Bahia cai, né? Porque o Bahia está fazendo um esforço tremendo para cair de novo, né? Então a gente talvez não veja o Bavi lá na Série A, né? Porque talvez o Bahia caia, vamos ver, tem muito campeonato pela frente, mas o Bahia vem decepcionando. E o Vitória vem trazendo esperança ao seu torcedor e está lá na liderança com 15 pontos ganho, com 5 vitórias. Na sequência, Atlético Goianiense 15, Vila Nova 14, o Criciúma 14, o Guarani 13, o Mirassol 13, Botafogo na 7ª posição com 12, o Sport com 11 pontos, mas repare ali que o Sport tem 5 jogos. 2 jogos a menos que o líder Vitória. Então o Sport Recife pode dar esse salto aí na tabela e assumir a liderança do campeonato com esses 2 jogos a menos e vai, tá? Acredito que o Sport vai liderar logo esse campeonato aí. Aí vem o Novo Horizontino lá embaixo na 9ª posição com 11 pontos, o Londrina com 10 e na outra página, virando a página aí, o Ceará que deu um salto, tava lá embaixo beirando a zona do rebaixamento, tá lá com 10 pontos, com 3 vitórias. Depois a Chapecoense com 8, Sampaio com 8, Ituano, Avaí com 7, Juventude com 6, a Ponte na zona de rebaixamento com 7 jogos e apenas 1 vitória, tá? Saldo de gol menor com menos 5 e tá ali empatado com o Juventude em número de pontos, mas perde no saldo de gols. E aí vem o CRB com 5 pontos, a Tombense com 4 e o ABC Lanterninha que não venceu um jogo com apenas 1 ponto. Essa é a Série B, início de campeonato aí, a Série B pegando fogo. E vamos ver, né, o decorrer do tempo aí, né, principalmente depois do primeiro turno, geralmente as equipes costumam crescer, principalmente no segundo turno, se essas equipes que estão lá embaixo deslancham, principalmente a Ponte Preta, né, triste, né, a Ponte que caiu no Paulista na A2 e voltou para a Série A, não merece cair agora na B para C, né, pelo amor de Deus, hein, Ponte Preta, vocês joguem bola aí, para que pelo menos vocês permaneçam. Se não for possível a subida para a Série A, pelo menos que fique na B, mas que não caia para C, porque senão vai ser muito triste para a história da Ponte Preta, tá? Mas, como falei, tem muito campeonato brasileiro da Série B pela frente, essas equipes têm total condições de se reerguer no campeonato. E agora, vamos falar da nossa Série A, rodada completa no Brasileirão, como está aí no GC para vocês. Vamos começar também com jogos da Série A que movimentaram esse final de semana. Começando lá no sábado, com Bahia e Goiás, o jogo terminou 1-1, tá? Bahia e Goiás ali fazendo um jogo de empate, 2 equipes que estão mal no campeonato, empataram. Botafogo 1, Fluminense 0. Cara, o cavalo paraguaio surpreendeu o Fluminense. E aí você vai falar, Edu, você vai ficar chamando o Botafogo de cavalo paraguaio até quando? Cara, eu continuo com o mesmo pensamento, não vai se sustentar nesse ritmo que está.
pode ter certeza absoluta que até o final do primeiro turno lá o Botafogo não vai estar nessa liderança, cara. Não vai estar nessa liderança, mas surpreendeu ganhando do Fluminense do Diniz, que vem fazendo um belíssimo campeonato. E o Fluminense que decepciona, né? Para mim o Fluminense ia ganhar do Botafogo esse jogo, mais clássico, né? E o Botafogo mostrou força. E a gente tem que respeitar, né? Não é fácil ganhar clássico, né? E o Botafogo ganhou do Fluminense, que vem jogando muita bola e tá lá na liderança do campeonato. E aí depois ali, ó, São Paulo 4, Vasco 2. Quem vê o placar e só vê o placar fala, pô, São Paulo atropelou o Vasco, hein? E não foi isso não, foi um jogaço. São Paulo vencia o Vasco por 2-0, 2-0. O Vasco fez 2-1. Ainda no final do primeiro tempo, a gente vai mostrar esses gols para vocês. E no segundo tempo, já praticamente liberando já os minutos finais do jogo, o Vasco empatou. Quando parecia que ia terminar 2-2, o São Paulo fez aos 43, se eu não me engano, do segundo tempo, o 3-2 e aos 46 o 4-2. Então foi no sufoco lá no finalzinho que o São Paulo foi buscar essa vitória. São Paulo que jogou muito bem. E o Vasco que teve força para buscar o empate, mas não teve força para se segurar e o São Paulo fez 4-2. A gente vai mostrar na sequência os gols dessa partida. Bragantino 2, Atlético Paranaense 0. Outro jogo surpreendente aí, um Atlético Paranaense que vem fazendo um bom campeonato, é uma equipe sempre muito forte e o Bragantino mostrou sua força, saindo até na frente pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, que o Bragantino não tinha saído ganhando de ninguém. E o Bragantino não só saiu na frente, como sustentou a vitória e venceu por 2-0. E ali, o lanterna do Campeonato Curitiba, que não consegue emplacar. Um time muito ruim, muito fraco, Curitiba, que perdeu para o Atlético Mineiro de 2-1 e afundou de vez lá na zona do rebaixamento, na lanterna. E ali o América Mineiro, hein, que ganhou o seu jogo na Copa do Brasil na última semana aí e conseguiu aí a sua primeira vitória em cima do Fortaleza, que faz um belo campeonato, uma bela equipe. E o América Mineiro engatou aí 2 sequências de vitória, uma na Copa do Brasil e uma no Brasileirão, que dá ânimo, porque eu sempre falei aqui que o América Mineiro tem um grande time, é um elenco muito bom. Cara, eu não estava entendendo como que o América não conseguia ganhar, perdendo jogos em cima de jogos, e de repente 2 vitórias seguidas aí. Bacana ver o América, porque tem um belo time e venceu com propriedade o Fortaleza 2-1. E ali o clássico, né? Santos e Palmeiras. O Santos conseguiu segurar o Palmeiras, que não é fácil. Palmeiras que vem aí com o melhor futebol do Brasil, melhor elenco, e o Santos conseguiu ali segurar o Palmeiras. O Santos que, cara, tá surpreendendo. Vem numa sequência de jogos muito bacana, o Santos reagindo e a molecada correspondendo, né? Dando aí aquela resposta que sempre dão, né? O Santos, quando todo mundo acha que vai cair, o Santos vem dar resposta. E o Santos, nos últimos jogos, vem se fortalecendo e conseguiu segurar o Palmeiras no 0-0. A gente tem até os melhores momentos desse jogo também para mostrar para vocês, mas a gente vai virar a página para falar dos outros jogos que já foram lá no domingo. E o jogo de hoje, tá? Tá ali amanhã, mas é hoje. O Cruzeiro contra o Cuiabá jogam hoje às 20 para fechar aí a 7ª rodada do Brasileirão. E no domingo lá teve Flamengo 1, Corinthians 0. Um castigo pro Corinthians, cara. Hoje ontem um monte de gente perguntou, Edu, amanhã você vai ficar bravo no programa? Vou nada, hoje eu vou fazer o programa light, tá? Vou fazer tranquilo. Até porque o Corinthians não fez uma má partida. Corinthians respondeu do que vinha jogando nos últimos jogos. Foi uma pena o Corinthians ter tomado o gol lá aos 48 do segundo tempo. Um castigo para uma equipe que jogou bem perante os últimos jogos, mas longe de ser aquilo que é o Corinthians, tá? E aí, seu Luxemburgo, eu vou falar com você agora. Só para finalizar ali, ó, Grêmio 3 e Inter 1, Mano Menezes tá balançando lá. E aí agora vocês vão falar o quê? Vai voltar a história do Mano no Corinthians de novo? O Mano acabou de dispensar o Corinthians e agora se o Mano cai lá, vocês vão atrás? Se mandar o Luxemburgo embora, vai ser o maior erro que essa diretoria vai cometer, tá? Maior erro que essa diretoria vai cometer. Dá sequência. O time ontem jogou bem. O seu Vanderlei Luxemburgo finalmente colocou o Bruno Mendes para jogar.
Aleluia, né, Luxemburgo? Será que você ouviu a gente? Será? Porque o Luxemburgo olha meus stories lá, hein, no Instagram. O Luxemburgo olha. E eu posso, porque ele sabe por que ele olha? Porque eu elogio muito o Luxemburgo. Elogio muito. E sempre elogiei. E o Luxemburgo tá sempre de olho lá no nosso history, lá ele acompanha. E eu marquei o Luxemburgo lá da outra vez e falei, professor, não dá. Você vai cometer o erro e a besteira de não colocar o Bruno Mendes para jogar, deixando o seu Gil de titular, que ontem não jogou mal, tá? Gil que vem aí falhando em alguns jogos, ontem não jogou mal. Quando joga mal, a gente vem aqui e fala, e quando joga bem, a gente também vai elogiar. Mas o seu Gil, ontem, fez uma boa partida, mas não vinha bem e é por isso que a gente pedia o Bruno Mendes, para jogar ao lado do Murilo, que jogou muito contra o Atlético Mineiro, e ontem no gol lá do Flamengo, o Murilo, você deveria ter acompanhado ali, mas é um menino que joga demais e não dá para crucificar, para condenar e querer agora tirar o menino do time, tá? Porque ele não vai jogar todas as partidas bem, mas é um baita de um zagueiro. Só que o Luxemburgo acertou em colocar o Bruno Mendes, que jogou muito bem na lateral, mas Luxemburgo, não faça isso com o Bruno Mendes. O Bruno Mendes é zagueiro, ele jogou muito bem na lateral, só que a hora que estourar algo nas costas dele, que o Corinthians perder com uma falha dele, uma cobertura, algo do tipo, vão querer acabar com a carreira do menino. O Bruno Mendes não é lateral, tá? O Bruno Mendes é zagueiro. Então coloque o Bruno Mendes para jogar do lado do Murilo, que o Bruno Mendes vai jogar muito. E demorou, né, Luxemburgo? Demorou para você fazer isso, né? Pô, cara, o Bruno Mendes joga muita bola, a gente vem falando isso aqui no programa há mó tempo, coloca o Bruno Mendes. E ontem você entrou com o Bruno Mendes, que fez uma baita partida, tá? O Bruno Mendes jogou muito bem, foi um dos destaques dessa equipe. O seu Paulinho, que eu tanto critico aqui, que eu tanto falo que é um ex-jogador em atividade, ontem teve um pouco de Paulinho daquilo que foi lá atrás, né? Jogou muito bem também. A equipe do Corinthians comportou bem, cara. Ontem, de verdade, falar que o Corinthians merecia perder, não merecia. Até falei na semana passada, na última quinta-feira, que o Flamengo, se colocasse o sub-20, ganharia. E o Corinthians mudou a sua postura, mudou a sua conduta. Vamos ver agora na Argentina se isso permanece, né? O que eu elogio no Luxemburgo é que ele já teve peito de pôr o Fagner no banco. Coisa que treinador nenhum fez, né? Então colocou o Fagner, ele já colocou o Fábio Santos. Só que Luxemburgo, não tenha medo, cara. Não tenha medo de inovar, de colocar a molecada, de pôr o Murilo, de pôr o Bruno Mendes, de pôr o Pedrinho, de pôr o Matheus Araújo, tá? De colocar o Yuri Alberto, que eu falo que é um jogadorzinho. É um jogadorzinho que ontem perdeu um gol cara a cara lá com o goleiro lá. Você entendeu? Que poderia ter dado a vitória para o Corinthians, porque se o Corinthians fizesse ontem 1-0 no Flamengo, o Corinthians não ia nunca tomar aquele empate. O gol que tomou, que ficaria 1-1, não iria, tá? O Corinthians teve oportunidade no jogo, mas o seu Yuri Alberto, que é um jogadorzinho, tá? Coloca o Pedrinho de volta, Luxemburgo. Não tenha medo de colocar o Pedrinho, porque depois que o seu Yuri Alberto veio a público e reclamou que eu não entendi por que o treinador me colocou no banco de reserva, você recuou, Luxemburgo. Você recuou, coisa que você jamais admitiria. E que você jamais na sua carreira, quem acompanha a sua carreira, como eu acompanho a sua carreira, Luxemburgo, você aceitou o jogador te peitar dessa forma. Porque ali foi uma afronta. Nas entrelinhas foi uma afronta o que o Yuri Alberto fez. Tem que perguntar por treinador por que ele me pôs no banco, porque eu não entendi. Você não entendeu, meu irmão, por que você foi pro banco? Porque você é um jogadorzinho, porque você faz é mais pique modelo, tá mais para modelo, para garoto propaganda do que para jogador de futebol. Tem corintiano que vai discordar, mas tem muito que vai concordar. E tem muito corintiano bravo com você, seu Yuri Alberto, porque você é um jogadorzinho, tá? Por 50% do seu passe a essa diretoria péssima do Corinthians, fez a pior negociação da história do Corinthians. Deu Robert Renan pro Zenit, que tá arrebentando lá, inclusive foi convocado para a seleção brasileira, joga muito, era o melhor zagueiro que o Corinthians tinha na base, a diretoria liberou e deu pro Zenit. O Mantuan,
que o Zenit já falou que vai ficar e vai comprar, porque viram que o Mantuan joga muita bola e tá arrebentando lá no Zenit também. Vocês deram o Mantuan, vocês deram o passe do Duqueiroz, vocês deram 10% do Ivan, prioridade na compra do menino Pedrinho, para ficar com 50% do Yuri Alberto, que não joga nada. Mas eu não vou me estressar hoje mais com a diretoria. Essa mesma diretoria do seu Duílio Monteiro Alves, que ontem o Marco Belo, após a partida entre Corinthians e Flamengo, trouxe uma informação. Marco Belo, que é um baita de um repórter que eu gosto demais. Sou fã do trabalho do Marco Belo. Um abraço pro Marco Belo, tá? Que cobre lá as coisas do Corinthians. Marco Belo é um cara incrível. Gosto muito do Marco Belo. E ontem o Marco Belo falava que a diretoria do Corinthians, o presidente Duílio Monteiro Alves, se reuniu com André Sanches, que diz que não manda no Corinthians, que diz que não está mais nas coisas do Corinthians, e é o cara que manda dentro do Corinthians, é o cabeça, é o André Sanches. O André Sanches manda em tudo no Corinthians. Seu Duílio fez uma reunião com o André Sanches, esse mesmo André Sanches que estava agora, esses dias atrás aí, numa churrascaria aqui em São Paulo, aqui não, né? Nós estamos em São Caetano, lá em São Paulo, com o seu Mário Gobi, que foi demitido do Corinthians, e o mesmo Mário Gobi participou dessa reunião com o Duílio Monteiro Alves. E o mesmo Mário Gobi, que está lá, lado a lado com o seu Andrés e com o seu Duílio, que o Andrés também fez as pazes com o Duílio, para buscar força política, para continuarem no poder, para continuarem mandando no Corinthians. Acorda, torcedor corintiano, acorda. Os caras estão tudo unido de novo para continuar sugando o Corinthians, para continuar destruindo o Corinthians, para continuar operando como eles operam há 16 anos dentro do clube. As ratazanas que a gente fala aqui. Os caras estão juntos. De novo, essa mesma corja para iludir, para enganar e para continuar no poder, para continuar afundando o Corinthians como eles estão fazendo. Então o seu Duílio Monteiro Alves, que é o fantoche, que só é o bobo da corte lá, o boneco de Olinda, sabe aqueles bonecos de Olinda lá nos carnaval lá do Nordeste que vem para cá, vem para lá e não sabe o que faz? Fica lá para um lado e para o outro. Esse é o Duílio, que se reuniu, voltando à informação do Marco Belo, com Mário Gobi, André Sanches e outros diretores para decidir o futuro do Vanderlei Luxemburgo, ou melhor, para apoiar o Vanderlei Luxemburgo, dizendo que mesmo que o Corinthians perdesse para o Flamengo, que mesmo que o Corinthians perca agora lá na Argentina na Libertadores, que mesmo que o Corinthians tropece contra o Fluminense, que mesmo que o Corinthians não passe na Copa do Brasil, o Luxemburgo é o treinador do Corinthians. Luxemburgo, abre seu olho assim, ó, mais do que nunca, porque o que esses caras falam não se escreve. O que esses caras falam não dá para acreditar, porque com o Lázaro foi a mesma coisa. O Lázaro é o nosso treinador e vamos com o Lázaro. 2 dias depois, se eu não me engano, 3 aí no máximo, o Lázaro estava na rua. Luxemburgo, esses caras calçam 40, tá? Esses caras calçam 40, esses caras não arcam com aquilo que fala, principalmente o seu Duílio, que não manda em nada, a palavra final é do Andrés, tá? Então, Luxemburgo, eu espero de verdade, meu amigo, que você consiga fazer o Corinthians jogar como você fez ontem, já com uma postura diferente, uma atitude diferente, tanto na Argentina, quanto depois contra o Fluminense e depois contra o Atlético, para que você possa continuar no cargo, porque eu ainda acredito no seu trabalho, acho só que você tem que rever alguns conceitos de colocar o Yuri Alberto no banco de novo e colocar o Pedrinho, dar sequência para o Bruno Mendes na zaga do Corinthians, tá? E não ter medo de afastar medalhões como o Gil, Fagner, igual você colocou no banco. Parabéns, Luxemburgo, parabéns. Torço muito pelo seu sucesso no Corinthians, mas não deixa o Bruno Mendes de fora desse time. E coloca o Pedrinho no lugar do Yuri Alberto.
tá? E que esse chorão, esse mimado, vá para o banco de reserva e que ele conquiste a posição dele jogando bola e não chorando na TV, tá? Não tenha medo, Luxemburgo, que a torcida vai te apoiar. Coloca os meninos, que esses meninos vai te dar respaldo, tá bom? Acompanha aí os melhores momentos do jogo do Corinthians com o Flamengo ontem. Tá aí, ó. Corinthians, aí essa foi uma das primeiras chances já do Flamengo. O Corinthians jogou melhor o primeiro tempo, tá? Jogou muito mais que o Flamengo. E no segundo tempo o Flamengo, para mim, foi melhor. Tá aí uma das oportunidades ali. O Roger Guedes jogou demais, cara. Demais. Tá aí, ó, o mimadinho, Yuri Alberto. Aí mais um lance do Corinthians ali, ó. Roger Guedes mais uma vez participando. Cara, por pouco, o mimadinho não chega na bola. E aí mais um ataque do Corinthians. Corinthians jogou, cara, como foi bom ver essa garra. Eu acho que o torcedor corintiano em casa, ele gostou de ver essa garra do time. Uma postura diferente, tá aí o Roger Guedes mais uma vez tentando. Tudo isso aí no primeiro tempo, o Corinthians indo pra cima. O Corinthians foi superior ao Flamengo, tá? E mais um ataque ali do Corinthians. Então a atitude desse time já foi outra, cara. Já foi outra. E aí tá ali uma resposta do Flamengo. Depois mais um lance também do Flamengo. Cara, um primeiro tempo, e aí uma baita defesa do Cássio. Então foi um primeiro tempo que o Corinthians teve suas oportunidades. E isso já traz uma esperança para o torcedor. Espero que isso se repita no jogo da Libertadores. Está aí o mimadinho que perdeu o gol. Cara a cara, né? Se é o Ronaldo ali era por cobertura, mas Yuri Alberto, sabe nem quem é o Ronaldo. Tá aí, ó, mais uma tentativa do Corinthians já no segundo tempo. Corinthians tentando ali, buscando o seu gol. E aí o mimadinho, mais uma vez tentando e errando. E aí o Matheus Bidu, que ontem fez uma boa partida também. Critico muito ele, mas ontem também jogou bem, tá? Substituiu ali o Fábio Santos. Cara, o Corinthians jogou muito bem. E depois a gente vai ver já nos 48 o castigo, que foi o gol, que foi nas costas do menino Murilo. Mas antes o Corinthians ainda teve mais uma chance ali, ó. Aí uma falta do Flamengo, que a bola também passou perto. Cássio ali só tirou com o olho, hein, Cássio? Vai no gol, não dava pra você fazer nada. E aí o jogo de muita movimentação, cara. E o Corinthians mais uma vez, o mimadinho ali. Ó, que domínio, hein? Nem a bola ele consegue dominar, cara. E ali o 48, o castigo. Nas costas do Murilo, o Flamengo faz o gol, cara. Ô, Eric, se der pra colocar esse gol de novo, dá pra pôr? Se der, coloca de novo esse gol. Só pra gente ver, foi nas costas do menino, cara, do Murilo. Menino que joga muita bola. Tá aí mais uma vez, ó. Não, essa aí foi a defesa do Cássio, vai na sequência, né? Não, aí foi bem antes, foi bem depois. Foi depois do domínio horrível desse jogador mimadinho. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Nas costas do menino, o Murilo não subiu. E foi uma pena, cara. Uma pena. Obrigado, diretor. Pode voltar aqui. Foi uma pena o Murilo ter falhado, mas que Luxemburgo dá força para esse menino que ele joga muita bola. Infelizmente o Corinthians perdeu, mas ficou aquela esperança para o torcedor corintiano de dias melhores, de posturas melhores e de que o Corinthians possa começar a reagir. Mas o nosso campeonato, para ser muito honesto com você, torcedor corintiano que está em casa, é o brasileiro. É fazer o máximo possível esses 45 pontos logo, se livrar e o ano que vem a gente ter esperança de um Corinthians mais forte, se Deus quiser, com um novo presidente, que possa ser o Augusto Melo, esse presidente, um nosso amigo, um abraço ao Augusto Melo, que eu sempre vou declarar apoio para ele aqui. Torço e quero muito ver o Augusto Melo na presidência do Corinthians, para ver um Corinthians mais forte e que essa corja que hoje está lá com essa diretoria medíocre e essas ratazanas que estão dentro do Corinthians possam ser exterminadas de vez. Vamos ter fé e esperança de ver um Corinthians mais forte. Agora tem a entrevista do Luxemburgo. Coloca aí o que o Luxemburgo falou após o jogo. Vimos hoje uma equipe em que o torcedor hoje perdeu o jogo, mas ele viu uma equipe que você viu, uma equipe que jogou. É surpresa não, o futebol não tem surpresa, a gente vê a qualidade que nós temos, a gente desperta isso de novo o jogo. Então nós despertamos hoje algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o pessoal, é assim mesmo, né? Quando eu coloquei o Paulinho, todo mundo ficou desconfiado, né, do Paulinho jogando de volante, né?
pô, será que é o Paulinho, né? Eu lá atrás fico o Rincon, né? Eu lembro que o Rincon era meia esquerda, né? Bem atacante, aí foi ali. Paulinho fez uma partida brilhante hoje, ocupou espaço, acertou, errou, mas ocupou espaço, presença física. E o Fausto também, já do lado dele. Então, o que eu fico satisfeito hoje é que a equipe teve atitude sem a bola e teve atitude de jogar. Então isso é time de futebol. Não adianta ficar torcendo, tentar marcar com o olho. Não, tem que tentar roubar a bola do adversário. Então eu vi hoje a equipe do Corinthians, para mim o melhor jogo sob meu comando, não quero falar para trás, o melhor jogo sob meu comando, e mostra que nós estamos no caminho certo, né? Agora tem uma Libertadores, tem um jogo importante, e nós vamos jogar, vamos viajar, preparar bem, para ver o que nós vamos fazer lá. Dependendo do resultado, aí uma decisão para frente a gente vai tomar, dependendo do resultado que nós vamos ter na quarta-feira. E aí vamos ver o que vai acontecer, para a gente poder já pensar. Eu acho que o pessoal falou assim, contra o Atlético, né? Eu não gostei do... Quando nós tomamos o primeiro gol, nós arriamos, né? Teve um jogador que se agachou e nós arriamos. E ali era um jogo de mata-mata. 1-0 lá é muito melhor que 2-0. Então nós arriamos, aí tomamos o segundo gol, ficou meio complicado. Mas não é quer dizer que já acabou, mas fica mais difícil. Então a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vejo o time no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de joga na tua casa, joga na casa do adversário, pontos corridos, o time se recuperando para isso, agora vamos ver no mata-mata. Tá aí a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, e aí a diretoria do Corinthians, ela mesmo também já entregou, né? Já jogou a toalha. Porque quando eles fizeram essa reunião aí, foi justamente para que a equipe pudesse priorizar o brasileiro, porque até eles acreditam que a Libertadores e a Copa do Brasil já foi. E aí você vê na entrevista coletiva do Luxemburgo, ele fala, não é que é impossível, né? Mas ficou muito mais difícil a Copa do Brasil, porque eles sabem que é a prioridade o Campeonato Brasileiro. E você, torcedor corintiano, também sabe. E é o que o torcedor corintiano mais quer, né? Que faça logo esses 45 pontos. O torcedor já sabe que não dá para ganhar nada com esse elenco. Sabe que não vai brigar por títulos esse ano. Então o campeonato do Corinthians é os 45 pontos. E aí o Luxemburgo, na entrevista coletiva dele, fala isso, tal, que a gente tem que priorizar, que foi o melhor jogo do Corinthians no comando dele, concordo. Ontem o Corinthians jogou muito bem. Até quem não é corintiano falou, cara, o Corinthians ontem jogou bem, não merecia. Minha mãe, que é palmeirense, mandou um áudio pra mim falando, poxa filho, eu tava lá, e falando pra minha mãe assim, né, pô, tira essa bola daí, vai isso, aquilo, tal, não sei o que, o Corinthians tomou gol no final, falou, o Corinthians não merecia. E de fato não merecia mesmo sair com a derrota. Então o Luxemburgo tava falando sobre isso, né, e a sequência do Corinthians agora, que tem que priorizar sim o Campeonato Brasileiro, tá? É muito difícil o Corinthians ganhar do Argentino Júnior, ganhar do Del Valle, os 2 jogos fora. Depois do Liverpool aqui, até tranquilo, porque é o saco de pancadas do grupo e é aquele mesmo Liverpool que eu falei que não ia ganhar de ninguém, até agora não ganhou. Então, mas ficou muito difícil a Libertadores. E a Copa do Brasil tem que fazer 3-0 para se classificar direto e 2-0 para ir para os pênaltis. E o que é muito difícil, né, por conta do elenco do Atlético Mineiro. Mas aí você vai falar, impossível? Não é, futebol nada é impossível. De repente o Corinthians goleia o Atlético, tá? Faz 4. Mas você olha o time jogando como vinha jogando, o torcedor corintiano não tem esperança nenhuma. Mas a postura de ontem fora de casa, se essa equipe trazer essa postura para dentro da arena, indo para cima, criando as oportunidades que tem, pode sim buscar o 2-0. Pode sim buscar o 2-0 e para os pênaltis, e de repente lá, quem sabe o Cássio numa noite inspirada não ajude o Corinthians aí a se classificar. Por que não? Mas vamos pensar na Copa do Brasil lá para frente. Prioridade agora, o próximo jogo é a Libertadores e depois o Campeonato Brasileiro, que precisa ganhar de qualquer forma do Fluminense, que não vai ser fácil na Arena Corinthians, tá? Essa é as informações do Corinthians que nós tínhamos para vocês. Abrimos o nosso bloco falando lá do Vinícius Júnior, agora do Corinthians, e agora vamos dar sequência para falar do São Paulo. São Paulo que venceu o Vasco por 4-2, como eu falei lá na abertura, né? Que quem vê o resultado, acho que o São Paulo meteu 4 lá, foi fácil, não foi. O Vasco foi buscar 2-2 no final do jogo, e no próprio final do jogo, na sequência que o Vasco empata, o Vasco toma o 3º, e aí o Vasco arriou de vez e depois tomou o 4º. Mas foi um bom jogo, acompanha os melhores momentos dessa partida.
Tá aí o Vasco que começou indo para cima do São Paulo e o goleiro do São Paulo ali, esse goleiro é bom, hein, de São Paulo. Fez uma bela defesa ali e aí depois o São Paulo começou a atacar, né? E o São Paulo criou bastante oportunidade, volume de jogo, teve, tá aí o São Paulo, bola bate e rebate, o Caleri ali fazendo o primeiro gol da equipe do São Paulo. O Caleri tá aí, ó, jogada brigada e o Caleri ali meio que num carrinho ali, consegue fazer aí o primeiro gol da partida. O São Paulo fez 1-0. E aí a lambança do zagueiro do Vasco, né? Que lambança, né? Que o Rodrigo Nestor ali depois teve a oportunidade e perdeu. Na verdade, eu acho que foi o Caleri ali que perdeu. E o zagueiro do Vasco quase entregou ali a paçoca. Aí já é o segundo gol do São Paulo. Aí sim o Rodrigo Nestor, golaço. Olha o corte que ele dá no zagueiro do Vasco. Chamou para dançar e pancada no ângulo, golaço. Desse menino que joga muita bola, hein? Muita bola. Aí foi o 2-0. E aí, no final do primeiro tempo... Ó, aí de novo, né? O gol, né? Bate e rebate. A zaga do Vasco, que lambança, hein? Dos zagueiros, hein? Os caras, parece que a bola queimando no pé dos caras. Olha o corte do Rodrigo Nestor. Chamou pra dançar e tá lá, ó. Golaço. 2-0. E ali vai ser o gol do Vasco no finalzinho já do primeiro tempo. O Vasco busca, consegue o seu gol no final do primeiro tempo. Tá aí a jogada do gol do Vasco aí, ó, se eu não me engano, nos 44, 45 já do segundo tempo, o Vasco do primeiro tempo, o Vasco diminui fazendo 2-1. E o Vasco vai buscar o empate já nos quase 38 já do segundo tempo. Quando tudo parecia ali resolvido, aí antes foi a jogada, uma chance de gol, aí a bola bateu na trave. O Vasco foi buscar o gol, já vai ter o gol do Vasco aí, antes mais um ataque do São Paulo, que teve a chance também de matar o jogo, mas ali finalizou mal, né? E o Vasco foi buscar o gol de empate, que aí já é o gol do Vasco, deixa eu ver. Não, ainda não foi nessa jogada, né? Ou foi? Eu assisti só os melhores momentos desse jogo, acompanhei outros jogos, mas aí tá é o gol de empate do Vasco, exatamente. Tá aí, ó, golaço. Golaço do menino, acho que é Beraldo, né? É Beraldo, Beraldo, isso aí, ó. O menino ali, ó, do Vasco. Golaço, cara, golaço. E ali o São Paulo já fazendo o terceiro gol, já nos 40. Cara, foi na sequência. O Vasco empatou quase nos 40 ali do segundo e o São Paulo nos 43 fez o terceiro. Aí foi o balde de água fria, né? Um balde de água fria e o São Paulo ali matou o jogo nos 48, cara. Aí já é o quarto gol do São Paulo, que foi o gol do menino Juan. Beraldo, outro jogador, falei do São Paulo, tá? Na verdade, quem fez lá o gol lá foi o Galarza, do Vasco lá. E aí é o Juan fazendo o gol do São Paulo, dando números finais, fazendo 4-2 para o São Paulo que ainda, Dorival ainda que não perdeu com essa equipe, mas não vejo, sempre falo aqui, não vejo o São Paulo como um candidato aí, por exemplo, a buscar o título do Campeonato Brasileiro, não dá. Mas dá para o São Paulo, com esse futebol, buscar ali uma vaga na próxima Libertadores da América, né? Até porque acredito que vão aí se classificar aí no mínimo pelo menos 7, dependendo como for até 8 aí para a próxima Libertadores. Então o São Paulo tem time para poder estar ali, até porque o nível do Campeonato Brasileiro, que o Dorival acha que vai ser o campeonato mais difícil dos últimos anos, como ele falou aí na entrevista coletiva dele, eu não acredito. Não acredito que vai ser o campeonato mais difícil. Eu acho que o Palmeiras está disparadamente na frente de todo mundo. Flamengo do Sampaoli, que ontem foi vaiado, também cresceu, engatou 3 vitórias seguidas. O Atlético Mineiro, que ainda acho que vai buscar força, mas o Palmeiras está disparado. Existe um campeonato, Palmeiras e os outros times. Palmeiras está aqui e os outros times estão aqui, ó. O Flamengo está tentando chegar aqui, o Atlético está tentando acompanhar o Flamengo aqui e os outros times, para mim, estão lá embaixo, longe do Palmeiras, e não vejo ninguém aí com uma ameaça séria de tirar esse título do Palmeiras. Mas o São Paulo vem tentando, vem buscando, não perdeu ainda com o Dorival, mas, volto a repetir, não vejo o São Paulo como favorito a título e nem acho que vai brigar por título nenhum, nem de Copa do Brasil, nem de nada. Acho que tem equipes muito melhores que o São Paulo, mas o São Paulo está fazendo um bom campeonato. E o Dorival falou após o jogo na coletiva. Acompanha aí o que o Dorival falou.
nós podemos nos preparar porque esse ano nós teremos o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Muito igual, regular, equipe se desgastando consideravelmente. Pra vocês terem uma ideia, nós voltamos na quinta-feira, chegamos aqui em São Paulo 23 horas. Na sexta nós estávamos em treinamento, um treinamento curto para que hoje nós pudéssemos estar em campo. 6 alterações da partida anterior para essa. Está muito difícil de poder manter e de poder equilibrar. Mesmo assim, a equipe vem tentando encontrar um padrão. Interessante que nós temos mudado, né, nomes, posições, e mesmo assim a equipe se mantém muito firme. Senti um pouco hoje, que é um fato normal, um desgaste pelas dificuldades que nós tivemos no jogo anterior. Eu sinto que a cada momento o campeonato vai ficando mais e mais difícil, mais complicado, as equipes se acertando. O Vasco teve a felicidade de ter a semana toda para poder trabalhar. E eu só tenho a enaltecer essa garotada que correram como nunca, correram lutando a todo momento, buscando gol a todo instante. Em alguns momentos é natural, o Vasco prevaleceu no jogo e nós temos que reconhecer. O desgaste é muito grande, você tentava acelerar e de repente não encontrava espaço e caminhos. Tomamos o gol de empate, mas tivemos a felicidade de mantermos a calma, o equilíbrio, não perdemos em momento nenhum a organização que a equipe apresentava, e em razão disso fomos buscar aí dois gols importantíssimos que nos deram a vitória. Dos 4 feitos, 3 pelos garotos das categorias de base. Só para vocês terem uma ideia, na última partida, lá em Recife, nós tínhamos 14 jogadores na delegação, feitos dentro de Cotia, e eu acho que isso daí é um número expressivo e mostra o excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelas categorias de base do São Paulo Futebol Clube. Eu acho que a gente só tem que ficar satisfeitos, tentarmos nos recuperar. Amanhã nós sairemos. Tá aí a entrevista do Dorival Júnior, né? E um ponto importante da entrevista do Dorival, que ele fala justamente, né, da equipe não se abater. Por exemplo, Corinthians Atlético Mineiro lá, no jogo da Copa do Brasil. 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, Corinthians tomou um gol, e aí o Vanderlei falava que a equipe afrouxou. E aí tomou o segundo. O São Paulo ontem, quando tomou o gol de empate, que foi quase no final do jogo, 38, acho que já do segundo tempo, quando o Vasco empata o jogo, o São Paulo tinha tudo para cair, né? Final de jogo, tomou um empate e o Vasco crescer. E aí o Dorival falando justamente da postura do time dele, né? Que o time dele não se abateu, o time dele não desanimou, né? Porque final do jogo, você ganhando 2-0, o adversário faz 2-1 e praticamente no final do jogo faz 2-2, a tendência é que o Vasco crescesse e que o São Paulo sentisse o golpe, mas o São Paulo não sentiu. Foi para cima, continuou indo buscando e logo na sequência, cara, foi coisa de 2, 3 minutos ali, São Paulo bate o escanteio, numa falha do goleirão do Vasco, né? Uma falha do goleiro do Vasco. Goleirinho, bracinho de jacaré, espalmou para dentro do gol. São Paulo faz o terceiro, aí quem arriou foi o Vasco, né? Quem arriou foi o Vasco. Então o Vasco não teve força e o São Paulo continuou, porque o São Paulo fez o terceiro, 43 praticamente ali do segundo tempo. O que você espera? 43 segundo tempo, 3-2, fecha a casinha, vamos tomar pressão e vamos se segurar. Não, o São Paulo fez o quê? Atacou, foi para cima e fez o 4º gol lá aos 48 do segundo tempo, matando. Então isso foi legal. E isso foi legal na atitude e na postura do time de São Paulo. E isso foi muito bacana. E isso é o trabalho do Dorival, que para mim é um técnico aqui, tá? Nível médio, tá? Não é o Pepe Guardiola, como muitos colocaram ele, muito por conta da injustiça que ele sofreu lá atrás no Flamengo, e a gente já falou muito disso aí. Mas colocaram ele num patamar como se ele fosse o Guardiola, e não é. É um técnico aqui médio, que está fazendo um bom trabalho, e a gente vai dar os parabéns ao Dorival e vamos ver
se permanece esse bom trabalho até quanto tempo, né? Porque São Paulo ainda não perdeu com o Dorival, mas uma hora vai perder. E aí a gente tem que ver como essa equipe vai suportar, né? Se na hora da derrota vai cair ou se vai continuar equilibrado para que o São Paulo possa buscar aí a próxima Libertadores da América, tá? Esse foi o São Paulo. E agora a gente vai falar um pouquinho do Palmeiras. Palmeiras que empatou 0-0 com o Santos. Um jogo que teve oportunidades, não foi aquele 0-0 xoxo, o Palmeiras criou, não foi, o Palmeiras, aquela grande partida, mas foi um jogo movimentado, com possibilidades e oportunidades, terminou 0-0, para o Santos foi um baita de um resultado, que não perdeu para a melhor equipe do campeonato. Acompanhe aí os melhores momentos dessa partida entre Santos e Palmeiras. Tá aí a primeira chance do jogo criada pela equipe do Palmeiras. Palmeiras que sempre tem volume de jogo e estava aí logo no começo do jogo, Palmeiras criando, indo para cima, Palmeiras e o Santos ali, na dele, né? O Santos, se tivesse ido atacar o Palmeiras igual um louco ali, tinha perdido o jogo e o Santos fez um jogo certinho. E aí a primeira grande oportunidade da equipe do Santos. Na partida, uma das poucas vezes que o Palmeiras falhou e errou ali, né? Foi uma falha ali. E o Santos criou, e ali o Santos depois se animou, foi para cima, teve suas oportunidades, mas o jogo terminou mesmo 0-0. Tá aí mais uma oportunidade do Santos, tá aí o Santos brigava pela bola, cara. Ontem o Santos, cara, foi legal ver aí a equipe do Santos, a postura, a atitude da postura do Santos. Foi legal. E aí o Palmeiras tentando, né? Indo para cima, mas o Palmeiras não conseguiu vencer aí a defesa do Santos e o jogo acabou que empatou ali 0-0. Mas foi um jogo não foi aquele jogo chato, jogo chato de assistir. Foi duas equipes que lutaram muito, brigaram, né? Foi um jogo muito brigado. E que terminou, como eu falei, aí empatado. Aí mais uma oportunidade aí da equipe do Santos. E o Everton fazendo a defesa. E essa, se eu não me engano, foi, eu acho que a última jogada ali do Palmeiras na tentativa. Mas o jogo terminou isso aí mesmo, 0-0. Aí eu até fiz assim pro Eric voltar para mim, porque estava bom ali. Esses melhores momentos não passou muito disso, uma oportunidade ou outra. Palmeiras que perdeu a oportunidade, né, de chegar lá no Botafogo. O Botafogo sorriu, né, com esse empate aí do Palmeiras. E a gente vai mostrar para vocês agora a classificação da Série A, para vocês acompanharem como que ficou aí. Dá uma olhadinha aí como que ficou a classificação da Série A. Tá lá o Botafogo, cavalo paraguaio, né, que eu sempre falo aí, é o cavalo paraguaio. E me cobrem lá depois, hein, no final, se esse Botafogo vai sobreviver aí na primeira posição. Questão de tempo para perder essa liderança. 18 pontos, essa é a verdade. Bem ou mal, cavalo paraguaio ou não, tá lá na liderança com 18 pontos, com 6 vitórias em 7 jogos. E aí depois o Palmeiras na sequência com 15 pontos, com 4 vitórias e os mesmos 7 jogos. E aí vem o Fluminense, né, que o Botafogo, cara, o Botafogo que ganhou do Fluminense, estacionou o Fluminense e viu o Santos segurar o Palmeiras e respirou, né? Porque ainda que o Palmeiras ganhe o seu próximo jogo, que ele vá 18 também, só que o número de vitórias dele vai ser inferior, então o Botafogo permanece ainda na liderança. Mesmo que o Botafogo perca seu próximo jogo e o Palmeiras vença, vai estar 18-18, mas o Botafogo com uma vitória a mais vai continuar na liderança do campeonato por mais uma rodada. E aí o Fluminense ali com 13 pontos, depois o Atlético Mineiro, que venceu fora de casa o Lanterna Curitiba 2-1, também chegou aos 13 ali, fechando o G4. E aí na quinta colocação o Cruzeiro com 12, o Flamengo com 12, o Atlético Paranaense com 12, o São Paulo chegou aos 12 pontos também, foi fundamental essa vitória de São Paulo aí, então tá todo mundo ali com 12 pontos. Depois o Santos na nona colocação com 11, o Grêmio com 11 na décima e virando a página, a gente tem o Fortaleza na 11ª colocação com 10 pontos, depois o Bragantino ali também com 10 pontos, o Bahia, que é um dos candidatos aí que vai brigar lá embaixo também,
se não tomar cuidado para não cair para a Série B, se não tomar cuidado vai cair de novo. O Bahia com 7 pontos, o Internacional com 7, que tomou um atropelo, o Internacional que deu, na verdade, um atropelo no Grêmio, 3-1, chegou ali aos 7 pontos. E, cara, perdão, o Internacional tomou um atropelo do Grêmio, 3-1. O Grêmio atropelou o Internacional, tá? Ganhou 3-1, o Internacional com 7 pontos e o Mano Menezes correndo sério risco de rebaixamento. De rebaixamento, o Mano Menezes correndo, a gente tá pensando tanto em rebaixamento que a gente tá colocando o Mano aí também rebaixado. Mas o Mano Menezes correndo sério risco aí de ser mandado embora. E o Internacional que vem placando sequências e sequências de derrota com 7 pontos. Depois o Goiás com 7 pontos, ali também. O Vasco com 6 e acima só do Vasco, ou embaixo do Vasco, o Corinthians com 5 pontos. Ainda nessa zona incômoda aí de rebaixamento, com apenas uma vitória no campeonato, mas que deu uma sobrevida, né, com o futebol apresentado ontem. Tá? E ali depois, fechando, o Cuiabá com 4 pontos, o América com 4 e o Lanterna Curitiba com 2. Pode voltar aqui, Eric. Obrigado, meu diretor. Cara, hoje algumas coisas ali confundindo, mas confesso para vocês, nosso programa é gravado, você está assistindo agora aí às 8 horas da noite, mas o programa gravado às 11 horas, a gente até começou hoje um pouquinho mais tarde o programa, e ontem fui dormir muito tarde produzindo as coisas, vendo o jogo. Confesso para vocês aí que hoje a gente veio na raça, no sacrifício mesmo, com muito prazer, com muita honra de tentar apresentar o melhor programa para vocês, porque, como eu já expliquei para vocês, tudo que vocês veem, desde os gols, entrevista, coletiva, eu não chego aqui na TV e tá tudo prontinho, eu só vou lá e comento. Eu que produzo tudo isso, é eu que faço tudo isso para que você possa ter aí a melhor qualidade em termos de entrevista coletiva, de gols, para que você possa ficar por dentro. Então, muitas vezes eu vou dormir tarde pra caramba, cara. Vou dormir 4, principalmente no domingo. Ontem ainda, domingo, teve poucos jogos, no sábado teve mais, mas fui ver coletiva, fui ver uma série de coisas, e aí fui fazer isso e fui dormir já depois das 5 e pouco da manhã, mas tá tudo bem. Então peço desculpa para vocês ali, em algum momento aí que a gente errou alguma coisa ou outra ali, mas a gente faz tudo isso aqui de coração para vocês e tenta representar vocês da melhor forma possível, principalmente o torcedor corintiano aí, que é o nosso clube de coração, e dos outros clubes a gente tenta trazer a nossa análise em cima daquilo também que muitas vezes é o pensamento do torcedor, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado, estamos chegando ao fim do nosso programa Voz das Arquibancadas. Obrigado para vocês que nos acompanharam aí até agora. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e que na quinta-feira a gente possa voltar para falar mais de futebol, de campeonatos para vocês e trazer aí informações sobre o seu time de coração. Obrigado mais uma vez a todos. Tamo junto, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais lá no Instagram, a Voz das Arquibancadas, tá? A gente sempre posta os trechos, tá aí, ó, obrigado, Eric, meu diretor. Esse diretor é sensacional, cara. Onde eu for na vida, o Eric vai comigo. Onde eu for na vida, o Eric vai comigo. Um menino de ouro, nosso diretor, um cara incrível, que eu tenho um respeito muito grande por você, viu, meu diretor? Você vale ouro, meu amigo. Então, o Eric aí, ó, sensacional, colocou pra gente aí a Voz das Arquibancadas. E sigam a gente lá no Instagram, sempre tem os trechos e o programa completo aqui no canal 3 da Claro ou no YouTube da TV São Caetano. Para que você que não assistiu agora no canal e vai ver depois, joga lá no YouTube, lá TV São Caetano, o programa completo, tá bom? Um grande abraço a todos mais uma vez, uma ótima semana, fiquem com Deus e até quinta-feira, se assim Deus permitir e há de querer que estejamos aqui para fazer o programa Voz das Arquibancadas. Beijo no coração de vocês, tamo junto e até a próxima.